Bom dia, boa noite, Shabbat Shalom, Shavua Tov. Esperamos que entre eu estar gravando isso aqui agora e subir ao ar esse vídeo, já tenha chegado o Mashiach, a Geulah, a redenção completa para o mundo inteiro, já agora. O tema é o ABC da tranquilidade. Entende-se por ABC como sendo o manual, o guia, as dicas do A até o Z. Todas as letras para ter tranquilidade. Eu vou explicar o que é tranquilidade. Tranquilidade está ligado ao conceito de Menuhá, de Shabat, de redenção, de paz, o contrário de ansiedade. E tem se usado bastante isso hoje em dia, cada vez mais eu tenho usado bastante também. É uma expressão que se usa no Brasil, né? Tranquilo, tipo, na boa. É essa a ideia, a gente está o tempo todo, no máximo possível, levando as coisas de uma forma, de um modo tranquilo. Não é displicência, não é não se importar, pelo contrário. Tranquilidade, menorá, é sim se importar, mas não de um modo superficial e nem também estressado, ansioso, nervoso, sem confiança. A gente vai ver isso na sequência. Está muito ligado com essa nossa paraxá que a gente está agora. Na verdade, a sequência de parashiot que a gente tem seguido desde o começo do livro Shemot, que é chamado o livro da redenção, o livro da Geulah, e todas as parashiot estão ligadas justamente ao conceito de redenção, né? Porque é a saída do Egito, Yitzhak Mitzrayim, que é o embrião para todas as nossas saídas das limitações, toda a redenção que tem na história, principalmente essa última, definitiva, eterna, que é completa e verdadeira, que nunca mais terá nenhum tipo de sofrimento, dor, morte ou exílio. Todas estão ligadas com a saída do Egito, que está acontecendo na prática, assim pode-se dizer, na Paraxá que a gente está vivendo essas semanas todas, né? Desde Shemot, Vaerá, já começou Shemot, como a gente viu, com o indício da Geulah, a sensação, a vibração, a esperança, a certeza de que, a fé de que ia chegar a redenção, no sinal que Deus nos deu para a gente descer para o Egito, né, no comecinho da descida para o Egito, das famílias, dos descendentes, dos filhos de Yaakov, junto com Yaakov, para o Egito, já tinha os sinais e a esperança e a certeza, a confiança que teria a redenção. A gente estava descendo para subir, a descida fazia parte da subida. O Egito faz parte do mapa do tesouro que Hashem está justamente usando agora. Todos os tesouros possíveis que ele está usando, que o rei usa, esbanja, para poder chegar na redenção, né, na vitória da guerra, no esforço de guerra máximo que está tendo justamente agora, para trazer a redenção de toda essa história, de tudo que aconteceu no mundo inteiro esse tempo todo, justamente agora. E Hashem, como está no Mamar Bat Legani, que também está ligado com a semana agora, Parashat Beshalar, Yud Shvat, tudo nessa semana agora. Então a gente começou a falar aqui, desde Shemot, que começa o livro, e a primeira Parashá, que fala sobre a escravidão, começa a escravidão, mas já é o nome e a porção que fala sobre a redenção. Depois, com Vaerá, que já começa em Shemot, Deus se revela para Moshe, e Moshe já é o Mashiach, apontado, nomeado, encarregado já com a missão de salvar o povo, já se apresenta inclusive para o povo como o Mashiach, já dá as senhas, que são várias fases, como agora também, né, de como que Mashiach vai, ele nasce e ele se mostra, ele age como Mashiach, começa a
trazer os resultados que estão ligados à era messiânica, né, como o mundo agora todo preparado e a Torá se espalhando para o mundo inteiro e o mundo se comportando de uma forma melhor, que mereça já ter moradia para Hashem aqui nesse mundo, uma moradia bonita para Hashem aqui nesse mundo. Depois em Vairai já começa a agir no sentido de limpar o terreno, né, com as pragas, com as macotas, para que a gente consiga se libertar e sair e entrar no modo de redenção, né, no mindset, na consciência, no modo de vida de redenção, que a gente também está vivendo isso agora e deve ver isso agora, como eu vou falar em seguida. Depois tem Parashat Bo, que já é a Parashá da saída do Egito por excelência, né, que a gente lê em Pesach também, né, que é quando Hashem vai junto com Moshe para falar com o Faraó. Ele está junto com a gente o tempo todo. E na essência do dia se revela e o povo inteiro consegue se libertar das libertações do Egito, da escravidão, do exílio e ir em frente para receber a Torá e entrar em Eretz Israel. Já nesse modo, nessa consciência, nessa visão de Geulah, de redenção, tirando o Egito, a escravidão, as limitações de dentro da gente. Mais do que a gente saindo do Egito, tirando o Egito de dentro da gente. Também vale isso agora. Isso tudo está muito ligado agora. A gente conseguir se libertar do exílio, da escuridão, da pandemia, da aflição, das dores, sofrimentos, tristeza, notícias difíceis cada vez mais. Inclusive, fazendo um parênteses para a gente se colocar na situação que está hoje da natureza, da ciência, do mundo, né? Está ligado com a gravidade, com o peso, com o jornal, com a imprensa, com a mídia, também sociais, que transmitem muito ainda desse peso, da escuridão, né? Das estatísticas, sempre para o lado negativo, né? Da inflação que está aumentando, dos juros que estão aumentando, do Omicron que está tomando conta, e do lockdown em tal e tal país, e quantos casos, e quantas perdas, e quantos notícias, quantas difíceis, né? E muitas dificuldades, porque está ligado com a natureza e com o mundo. E é justamente esse o nosso exercício, a gente conseguir sair, se elevar, não ficar preso nisso que puxa a gente para baixo, a gente conseguir ver por cima. Isso é ligado com o ABC, como a gente falou no slide passado. O ABC em hebraico é Aleph, Bet, Gimel. E a gente pode definir, né, é aberto para falar quaisquer 3 palavras que comecem com Aleph, com Bet e com Gimel, mas eu vou usar em particular essas 3, que é a que o Urbaskin usou também, Shalom Urbaskin, que ele ficou preso injustamente, né, na prisão nos Estados Unidos por vários anos, e ele tinha o tempo todo, é fácil, entre aspas, falar agora, depois que ele se libertou, já tem alguns anos isso, mas realmente na época que ele estava preso e que não tinha muita chance, pela natureza, pelo o processo, pelas acusações, como tudo foi armado, como tudo aconteceu, e a lei rígida dos Estados Unidos, não tinha chance, não tinha como, se não fosse um milagre, não tinha como. E ele tinha fé completa, ele falou, e dava para perceber isso, inclusive a família inteira, mas muito por causa dele, que estava lá no meio do problema, do terrível estado que ele estava, né? E ele conta todas as limitações que ele teve na prisão, assim, coisa absurda, ele não conseguia, não tinha nem onde lavar a mão, não tinha onde rezar, era realmente uma aflição muito grande, e ele o tempo todo repetia isso, que depois ele contou pra gente, né, e tem falado sobre isso desde então, já há alguns anos, diria que talvez uns 4 anos, talvez tenha se passado, que ele falava o tempo todo, ele se repetia esse Aleph Beit, né, Aleph Beit Gimel, Emuná, Bitachon e Geulah. Qual é o segredo? Que está ligado com essa consciência de redenção. Emuná é fé. Fé completa, a gente fala um pouquinho sobre isso. Bitachon é confiança, é um estágio, de um certo modo, acima da fé.
Porque Emuná está ligado a gente ter fé que Hashem é bom e vai fazer coisas boas com a gente. O Bitachon é a confiança que qualquer coisa que Hashem faça, mesmo aparentemente não muito boa, não doce, não agradável, a gente confia que é o certo, que Hashem faz o melhor, não importa o que. A gente confia que cada instante ele está junto com a gente. É um grau acima da Emuná. Mas a Emuná também é muito importante, é fundamental, não só como um caminho para chegar na Bitachon, mas também por si só. Estava falando esses dias, né, que o Rebbe fala muito sobre como com a Emuná se consegue chegar inclusive num nível de conhecimento acima do conhecimento normal, técnico, científico, de engenheiro, de medicina, de advogado, de profissões, professor, de qualquer outro tipo de conhecimento e ciência. Com a Emuná, que é fé, você consegue chegar acima, porque está acima do conhecimento, consegue ver por cima, que está ligado, tudo isso está ligado muito com a receita para a gente ter o ABC da tranquilidade nessa pista agora, que é, no fundo, viver com a Geulá, viver no modo, com a consciência do que está por cima, nesse conhecimento chamado Dat Elion, né? Como Hashem vê o mundo. A gente se ligar como Hashem vê o mundo para a gente agir nesse mundo aqui de um modo que vai garantir o resultado positivo e que a gente não fique ansioso enquanto isso. E está ligado com a Geulá, que é o Gimel, que é a redenção, mas é que não é só o resultado. Tudo isso tem que já desde agora, o tempo todo a gente está vivendo com isso, vivendo com fé, com confiança e com redenção. E a gente vai chegar na redenção. Se a gente estiver desde agora, o tempo todo, vivendo nesse modo em que a gente interpreta as notícias, as novidades, o que acontece na nossa vida. Eu posso dar alguns exemplos práticos, seria mais fácil num Zoom ou numa aula presencial, que cada um perguntasse para si, ou perguntasse para mim algum caso específico, para a gente ficar mais claro o que tem que fazer, que eu não queria dar um exemplo para não parecer que seja só isso e exclui todos os outros exemplos. Isso vale para tudo, vale para tudo. Então eu vou dar como um exemplo. Alguém te conta uma coisa, uma notícia, ou te pede alguma coisa que te deixa chateado, que você vê pelo lado negativo, normalmente, que é essa mentalidade de Egito. Limitação, prisão, escuridão, pandemia. Alguém dá a notícia de que está com o Omicron ou com a influenza, que está acontecendo muito agora. Está tomando conta, realmente está em níveis que nunca teve até então com o Covid, né, de espalhamento, de quantidade de casos que você conhece e não conhece, né. Ouvi hoje uma não sei se é boa ou não, mas que falou que todo mundo tem um amigo que tem Omicron hoje em dia, ou influenza. Se você não conhece, é porque você não tem amigo, ou porque é você que está com a Omicron. Eu diria que eu não, em relação à Covid, nunca, a Covid, né, anterior, as cepas anteriores até essa, eu nunca fiz nenhum tipo de observação por respeito, porque realmente tiveram muitos casos fatais, foi uma dor realmente muito grande. No caso da Omicron, não é para levar de uma forma leve, assim como nada, tudo é sério, não se deve levar na brincadeira, mas certamente, por mais que o mundo inteiro esteja muito alarmado com o Omicron, que acho positivo isso, porque era para ter tido já isso antes. Isso é para a gente melhorar, para a gente levar a sério o que a Hashem está mostrando para a gente. Então com o Omicron também, assim como a influenza, qualquer outro tipo de coisa que é em massa, que é no mundo inteiro, que a Hashem está recebendo de uma forma muito clara, é para a gente entender o recado. Então, de uma forma, é para se comportar de uma forma séria, não brincar. Mas certamente, eu acho que já está, as pessoas estão mais conscientes desse modo de Geulá, de redenção, de confiança, de fé. Então, embora estejam justamente ao contrário, por estarem mais conscientes de que é um recado, que tem que fazer alguma coisa, que tem que levar a sério, não está acontecendo de uma forma séria. Em princípio, espero estar
certo disso, que realmente não tenha nenhum caso fatal e que seja simplesmente um susto para a gente poder chegar na Geulah, na redenção, de uma forma efetiva, clara e que realmente seja uma coisa bem leve, que a gente tenha que passar por isso, que existe, como está acontecendo, não tem como tapar o sol com a peneira, não tem como se enganar de que as coisas não são a realidade é assim mesmo, uma realidade pessimista, porque a realidade é pessimista, como isso falou, natureza puxa para baixo, é o peso, é o escuro, né? A luz é o que vai contra o escuro para iluminar, mas em princípio, se não tem o sol, se não tem a lua, se não tem uma lanterna, se não tem um lampião, se não tem uma pessoa trazendo a luz, o universo é escuro. Assim que Deus criou. Embora tudo tenha luz, é que a gente não percebe. A gente não tem as condições para ver isso. Estava vendo isso muito interessante, né? Que a maior parte do mundo, né, é invisível. E Hashem resolveu nos mostrar isso justamente nessa paraxá, essa porção que está acontecendo há 2 anos, chegando no segundo ano, né, completo da pandemia, que o vírus, quem não acredita no invisível, não acredita no vírus, então, o que está acontecendo no mundo. Né? Mas não só isso, a maior parte do átomo, por exemplo, não é visível a olho nu, não é visível. Né? E assim por diante, o elétron, a tecnologia, o que você está ouvindo agora, não é visível o que você está ouvindo. Né? Você está vendo o vídeo, mas o som você não está vendo. Você está ouvindo, mas não tem como ver o som. Né? As notas, a música também é uma coisa básica. Até a pessoa não acredita em música, porque não está vendo o som. Quem está vendo o som? Hoje, graças a Deus, a gente está começando a ver essas coisas também. Mas a Hashem está mostrando para a gente, como mostrou em Matan Torah, que é o que Rabi Akiva fala, que a gente via os sons e ouvia os raios, né? Que é justamente a gente chegar nessa nova consciência que a gente consegue ver por cima as coisas além do que é visível a olho nu ou ao natural pela natureza. E como é que a gente se liga, né? Geralmente a palavra é se ligar mesmo, tap into. A gente se liga nessa consciência que vem de cima, de ver por cima, de uma forma ampla, macro, o que está acontecendo no mundo, é tendo emuná, bitachon e geulah. Tendo fé, tendo confiança e vivendo já agora a redenção. Vamos falar então, no particular, como que isso funciona na Paraxá. A gente está agora em Bechalar. Bechalar também já é um segredo. Poderia falar muito sobre isso tudo. Eu quero a gente contar uma história que acho que é bem emblemática e que vai reunir um pouco todo esse assunto. E a história também está ligada com o que eu vou falar agora, que é o feminino. Então, um dos segredos da redenção, da Geulah, da fé, da confiança e da redenção, da salvação, é feminino. Não é feminina, é feminino, porque engloba homens e mulheres. Necessariamente a mulher, né, que é o feminino. O conceito que é feminino está ligado com a redenção, está ligado com essa paraxá agora de Bechalar. A gente sabe que quem teve uma participação especial nessa paraxá agora e na salvação do povo e do mundo inteiro, consequentemente, na saída do Egito, foi Miriam, uma mulher. Ela foi responsável, inclusive, pelo nascimento de Moshe. Graças a ela que Moshe nasceu, o Salvador, Mashiach Rishon, Mashiach Haron. Ele foi o primeiro Mashiach e será o último Mashiach também, sem entrar em polêmicas como é que a gente chega no Moshe, que era Levi, e Mashiach, que é da tribo de Yehudá. Mas é o Moshe que está no Mashiach, com certeza, e está em cada um de nós. E quem é responsável, quem conseguiu fazer que se juntasse novamente o pai e a mãe, Amram com Yocheb, foi Miriam. E ao mesmo tempo, Miriam é protagonista nessa paraxá agora, que ela, junto com as mulheres Tzidkaniot, mulheres justas, todas as mulheres do Am Israel quando saiu do Egito, que levaram já, tinham tanta certeza que a gente ia ter a Geulah, por isso já era antes da Geulah, já tinha o Gimel, que era a Geulah,
elas já tinham preparados tamborins. Vou talvez pegar daqui a pouco para mostrar para vocês, que a gente tem também vários aqui em casa, que as mulheres, as meninas, minhas filhas, esposa, fizeram, que é preparando para a música que vai ter justamente quando a gente tiver a redenção, que seja agora já. Está ligado com música, a Geulah, a redenção, está ligado com canto, que é um canto feminino, inclusive, por incrível que pareça, e também é masculino, como a gente vai ver. Está ligado com a alegria da redenção, alegria desde agora da gente poder cantar e celebrar essas boas notícias, que já é agora, assim como as mulheres já tinham se preparado antes mesmo de acontecer. Então, voltando, Miriam, que foi justamente quem deu o nome ou começou a cronologia da escravidão mais pesada no Egito. Quando a gente fala em Galut, a gente se liga no nome de Miriam. A Galut mais difícil, mais apertada, mais sofrida, foi justamente quando Miriam nasceu. Miriam, dos chores, da raiz da palavra mar, merirut, amargura, dificuldade, sofrimento, está ligado com Miriam. Por isso que ela teve esse nome Miriam e por isso que começou justamente com o nascimento dela nos últimos 86 anos antes da gente sair do Egito. Foi quando ela nasceu. Moshe nasceu 6 anos depois, justamente com a atuação de uma menina, Miriam, de 6 anos de idade. E nasceu Moshe e o resto é história que a gente está agora vivendo já com Mashiach, se Deus quiser. Então, quando a gente finalmente, para Shatbo, sai do Egito, Bechalar, a gente cruza o Mar Vermelho, Yam Suf, uma tradução meio errada, mas que a gente usa, abertura em 12 caminhos para a gente passar, e depois Hashem fez com que os egípcios passassem e fossem afogados dentro da própria maldade e crueldade que eles tiveram. Só Faraó se salvou, ficou do outro lado, e o povo judeu pôde ver os egípcios sendo afogados, sem a gente ter feito nada, e isso trouxe a tranquilidade maior ainda, depois de ter sido do Egito. A Geulah se completa e se realiza, óbvio que depois com o recebimento da Torá e depois com a entrada em Eretz Israel, que foi depois de 40 anos somente, mas ela se concretiza, se sintetiza e se consolida quando a gente percebe que os egípcios morreram e a gente fica finalmente tranquilo, sem ansiedade, que eles vão continuar nos perseguindo para sempre, vindo atrás da gente. Isso é mais um segredo da tranquilidade, da menorá, da paz, da Geulah, da redenção. É não viver com medo, a não ser de Hashem. Não viver com medo de que a gente vai... É óbvio que a gente tem que se preservar, tomar cuidado, ficar muito atento, usar máscara, tomar os cuidados necessários, etc, etc. Mas não viver com medo. Não deixar de fazer tudo, né? Evitar se preservar, como eu falei, mas de uma forma olhando de cima, né? Não totalmente em pânico, frozen, e congelado, porque a gente, como teve na saída do Egito, que é essa paraxá agora, Bechalar, que a gente viu que o motivo do medo não existia mais e automaticamente a gente não tinha mais medo. Então, quando a gente cruzou e viu o que aconteceu, Moshe cantou, Az Yashir, que a gente fala todo dia na Tefilá, e logo depois Miriam com as mulheres começaram a cantar. Inclusive, o Az Yashir que Moshe cantou é uma prova pela Torá que o Rashi traz de que Mashiach vai chegar, porque está escrito que a gente vai cantar. Então, mesmo para aquela geração, foi prometido, vai cantar no futuro. Quando é esse futuro? Quando Mashiach chegar. E esse cântico, então, será um cântico masculino que será eterno para sempre. Está ligado ao masculino. Mas, enquanto isso, foi Miriam com as mulheres que cantaram, sobre como elas puderam cantar sem os homens ouvirem, etc.
é uma outra questão, mas foi assim realmente, porque, inclusive, já me antecipando, mas não deixando de falar, que muito do que a gente está falando de Emuná, Bitachon e Geulá está ligado com conceitos femininos, que é o feminino dentro da gente, que a gente tem que trabalhar, que faz com que a gente consiga ter esse modo de redenção, viver olhando de cima para baixo, sem preocupações, sem ansiedade, sem estresse, que é essa qualidade feminina. Uma das qualidades femininas que leva a isso é a tzniut, é o recato, que está ligado com a força da modéstia, é o recato, né? Não é modéstia no sentido de humildade, né? Modéstia em inglês está ligado com o recato, que é a parte mais íntima, profunda, sincera, íntegra, interna, que não é revelada de uma forma de oba-oba, festiva, superficial, fugaz, de vaidade. É interno, verdadeiro, está ligado com o feminino e ligado com a mulher. E está ligado com Miriam. Miriam, como eu falei, está ligado não só com o nome da Galut, como também o nome de Mashiach. Está ligado com o nome de Mashiach, está ligado com Miriam. É óbvio que é um nome feminino, Miriam, mas é ligado com Geulá, Miriam também, como a gente vai explicar em seguida. Então, qualidades do feminino que a gente pode e deve associar com como a gente viver nessa época agora. Uma delas é justamente se resignar, entrar numa postura de recebedor, confortável com o que está acontecendo, sabendo que vem de Hashem. Não quer dizer passivo. A mulher, o feminino não é passivo, pelo contrário, ela age com muita clareza, com muita firmeza, com muita força, que também tudo que eu estiver falando em relação a isso está ligado a como a gente se comportar nessa época que a gente está agora, messiânica, de Yamot HaMashiach, ou pré-revelação total de Mashiach, da Geulá verdadeira, da verdadeira redenção completa. Outra coisa, está ligado com a linguagem, como a gente sabe, né, de falar, de se comunicar, está ligado com o feminino, está ligado com o código. Né? Eu estava falando outro dia com um programador, literalmente, né? Essa semana eu falei, né, com programadores, falei com uma moça judia, inclusive, que se formou em informática e trabalha com computação. É muito legal isso, né? Principalmente, né, o feminino trabalhando com programação, com informática, porque é o que está por dentro, é o código. E no código tem a essência, que é como vai aparecer a imagem. Por exemplo, o que eu estou falando aqui agora está sendo codificado. Para eu poder gravar, para vocês, para poder transmitir, para ir para a internet, né, para a web, para a rede, para o YouTube, e para vocês reproduzirem esse vídeo em qualquer momento, e para também o aparelho que vocês estão usando para captar e transmitir, reproduzir esse som e essa imagem, também é através do código. É a linguagem que está dentro. Então, se a gente saber conseguir codificar e entender os códigos, o que está por trás, que é essa visão vindo de cima, né, de Hashem, o Dat Elyon, né, o conhecimento que vem por cima do que está programado, que está dentro. Né? A gente conseguir enxergar o que está programado. Qual a intenção? Por que Hashem está fazendo isso? E como agir baseado no código? A gente consegue ver o Koach Apoel Banifal. A gente vê o código que Hashem implantou, que ele fala em cada momento e em cada coisa para existir, são as palavras, que é o código que Hashem coloca lá. Se a gente está antenado em Hashem, a gente consegue perceber esse código e se comportar devidamente de acordo com o código de leis, que também está ligado com o feminino, que é a linguagem. É essa essência que está transmitida
e embutida no mundo inteiro. Então, vocês acharam que eu estava brincando, né, sobre os pandeiros? Está aqui os pandeiros, os tamborins, aqui escrito Mashiach. E são vários que eu tenho aqui para mostrar, aqui com o Beit HaMikdash, de vários tamanhos, né? Tenham vocês também nas suas casas, homens, mulheres e crianças. Tem aqui um menorzinho com o Beit HaMikdash também. E tem aqui um escrito Geulah, que é redenção, com o Beit HaMikdash aqui no fundo também. Então, a gente, isso também está ligado com o feminino de colocar na prática, de se envolver nos detalhes, para que a coisa aconteça de verdade. E nos mínimos detalhes, conseguir penetrar em cada, como a gente já fez isso no mundo inteiro, em cada situação, cada pessoa, espalhando a Torá, espalhando a vontade de Hashem, e que já possa a gente estar agora com o mundo inteiro coberto com conhecimento de Hashem, assim como está escrito, o Rambam termina assim o seu Mishneh Torah, que assim como a água cobre o mar, que o conhecimento de Hashem vai estar cobrindo o mundo inteiro. Como eu falei, a gente está um pouco... Era para contar essa história logo no começo, mas não quero deixar de contar. Eu poderia até gravar uma outra aula só sobre a história, mas em suma, é uma história que eu vi ontem do Rabino Jacobson, alguém que contou para o Rabino Jacobson, uma história recente dessa semana, que alguém falou: eu tenho que te contar isso. Eu estava em Breslav há pouco tempo atrás, pelo que eu entendi. Breslav é onde está o Kever, o túmulo do Rabbi Nachman de Breslav, que tem um costume de vários Hasidim e vários judeus e pessoas do mundo inteiro vão para lá, somente o Rosh Hashanah, que está ligado com o Yortzeit do Rabbi Nachman. E quando eu estava lá, eu vi um rapaz novo, talvez 20 e poucos anos, que muito novo, e eu me assustei para ver que tipo de pessoa é essa. Será que o mundo está mudando tanto para chegar a ter uma pessoa com essas características híbridas, né? Um rapaz que tinha, né, de kippah, obviamente, com barba e com peot enormes, peot grandes, né, no canto da barba, trançadas ou curvas, né, com cachinhos, grandes mesmo, e um rabo de cavalo enorme. Como é que pode? Não combina. Ou tem rabo de cavalo e não tem a ver com esse ambiente aqui, com o que está acontecendo aqui, ou tem peota. Agora, as duas coisas juntas, não tem sentido. Como é que a pessoa que pode ter peota tão lindas, grandes, cacheadas assim, tem? E ainda mais que esse rapaz era um ruivo diferente, um ruivo meio louro, um tom de cabelo diferente, então se sobressaía. Até que esse rabino não se conteve, resolveu descobrir o que está por trás disso. Falou: vem cá, tudo bem? Como é que vai e tal? Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Não, mas me conta, quem é você? Como é que você veio aqui? Me conta a história. E aí ele falou: olha, tá bom, eu vou te contar, eu já entendi porque que você está surpreso. Uma história longa, eu vou resumir aqui agora para vocês. Ele, quando era pequeno e estudava talvez no Heder, etc., família religiosa do Brooklyn, se não me engano, ortodoxa, e ele não gostava do estudo, não tinha a menor vontade de estudar, não gostava do Heder, da Yeshiva, etc., e ele era muito próximo da avó. E ele era considerado uma ovelha negra, realmente, porque ele não se adaptava ao sistema, não gostava, não queria saber de nada, não gostava de estudar. E a avó perguntou para ele o que ele gostava. Ele falou que ele gostava de moto, scooter, Vespa, motinha. E a avó foi e comprou para ele uma moto. Então, em vez de ele ir para Yeshiva, ele ia andar de moto. Ele está contando essa história. E isso acabou que trouxe frutos, porque ele gostava tanto de moto, que ele, depois de algum tempo, ele resolveu montar uma oficina de moto. Ele andava de moto o tempo todo. Ele não ia para Yeshiva, não ia para a escola, não ia estudar, não ia nem trabalhar. Ele ia andar de moto.
E aí resolveu montar um negócio. E foi no Brooklyn mesmo. E foi tão... teve tanto sucesso o negócio dele que ele passou a fazer para várias pessoas e montou uma oficina, montou uma loja. E ele fala, hoje eu tenho 4 pessoas trabalhando para mim. E aí aconteceu o seguinte, eu resolvi fazer trabalho voluntário. E eu fui, porque realmente eu tenho uma vontade de ajudar, de fazer o bem, etc. Só que eu não gostava de estudar. E eu podia não viver mais tanto trabalhando, né? Eu tinha como as pessoas trabalharem para mim. E eu comecei a fazer um trabalho voluntário e fui para hospitais e vendo pessoas que estavam com dificuldades, passando por processos de quimioterapia, de radioterapia, de tratamentos difíceis. E eu conheci uma moça, uma jovem, muito jovem, que ela, com o tratamento dela, ela estava muito mal porque ela perdeu todo o cabelo e ia precisar usar peruca quando ela voltasse, né, ao convívio. E eu fiquei muito triste por ela, porque ela realmente, para ela, era a dignidade, ela poder ter uma peruca, ela não tinha como comprar, ainda mais na cor do cabelo dela. De repente, uma vez que eu estava visitando, eu percebi que a cor do cabelo dela era a mesma da minha, que é um tom muito diferente, me deu um estalo. Realmente é difícil ter um ruivo nesse tom, né, mais pro louro. E eu resolvi fazer o seguinte, ela ia precisar da peruca em praticamente 7 meses. E aí eu resolvi deixar o meu cabelo crescer. Só que eu tinha um problema. Para poder fazer o peruca para ela e devolver a dignidade para ela e poder fazer com que ela se sentisse bem. Quando eu percebi que eu ia trazer uma felicidade, uma tranquilidade para ela, mas eu ia trazer uma tristeza, uma decepção para meus pais. Então eu não podia ter um rabo de cavalo para poder ter o cabelo comprido para atender essa moça vivendo no Brooklyn. Então eu resolvi vir para cá. Aqui ninguém me conhece, ninguém sabe o que eu sou, não chegam dos meus pais. Eles ficaram felizes que eu vim para cá. E aqui eu fico rezando o dia inteiro. Eu vivo tranquilamente porque tenho a minha oficina e as pessoas trabalham para mim para eu poder estar aqui. Fico rezando, estudando. E enquanto isso meu cabelo está crescendo. Já tem 6 meses que eu estou aqui para ajudá-lo, e faltam mais 3 semanas, eu acho, para eu terminar e ter uma peruca pronta para dar para essa moça, que ela vai poder voltar ao convívio social. Esse Sabino que está contando a história fala assim que eu fiquei muito emocionado. Realmente é demais essa história, porque você vê uma mentalidade, uma dedicação, todas as coisas boas, as qualidades que a gente vê que temos que ter, né? Tá ligado com o aspecto mais amplo das mitzvot que a gente tem, que é ter amor ao próximo, amor a Hashem, respeito aos pais, dedicação, resignação, entrega, se importar, curar, fazer o bem. Tudo isso está expresso no comportamento desse rapaz, desse Bahur, e que a gente possa já aprender com tudo isso que as mulheres fizeram, que está muito ligado com essa qualidade feminina de resignação, de fé completa, de reforçar a fé, né? Ter a força, ter essa confiança total de que a gente vai sair dessa e agora já. E a gente vai fazer, não vai ficar sentado esperando como a gente fosse semana passada. A gente vai fazer a nossa parte, todos nós. E a gente vai trazer a Geulah, a redenção completa, e viver para sempre no Shabbat, com tranquilidade. Que seja agora já, Mashiach now. Tudo de bom para todos nós.